Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Papai, estamos aqui reunidos. Sim, papai. No teu nome. Sim, papai. No nome de Yalcha. Reconhecemos a tua soberania. Gratidão. Reconhecemos quem tu és em nós. Gratidão, papai. Que nesta noite o teu povo venha ouvir a tua voz audível. Que possamos compreender mais, Pai, sobre a água da vida. Aleluia. Adorado somente Yalcha. Papai, nós te pedimos que, no nome de Yalcha, o teu exército venha ser preparados, animados, revigorados, porque sabemos que estamos vivendo um momento de preparação. Mas percebemos que alguns irmãos, papai, têm ficado desapercebidos, deixando brechas, e esses que são inadimplentes, eles são despreparados, nós sabemos que não vão ficar, papai. Não vão subir para a batalha. Porque estão preocupados, na maior parte das vezes, com os seus próprios interesses. Mas nós sabemos que o exército, papai, eles trabalham unânimes, colocando a vontade do soldado à frente da dele, protegendo a vida dele. Porque esse é o que o exército está sendo preparado. A forma de beber a água ali é vigiando. Enquanto um está levando a água na boca, outro está olhando ao redor. E assim proporcionalmente entre todos. Em nenhum momento havendo brechas. Por isso nos ajude, papai, nos capacite para que possamos consolidar esse exército, pai. Para partirmos para aquele dia de peleja contra Satanás e os anjos ali. Ô papai, abençoe o teu mensageiro, as palavras que saiam da boca dele, seja em todo tempo as tuas palavras, dê força, ânimo, também aos teus servos, pai, que estão trabalhando arduamente na tua obra. Somos gratos a ti por cada pedrinha preciosa, por cada guerreiro que está se apresentando perante o teu comandante. Cada um está se apresentando dia após dia para conferir a Davi, ou seja, Micael, a realeza. Gratidão, papai. Nos dê força, ânimo e coragem todo o tempo. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Aleluia. Adorado seja Yalcha. Somente Yalcha. Amados irmãos, hoje dia 17? 17. Hoje dia 17. 17 de 6 de 2022. Nós estamos reunidos aqui na cidade de Santa Luzia, no bairro São Benedito, né? Na casa do anfitrião, irmão Márcio. Gratidão, papai. O irmão veio de longe, largando tudo ali também, família, sua casa, seus bens, né? Largando tudo para estar aqui. Hoje a gente está aqui também recebendo nosso amado irmão Ronaldo. Gratidão, papai, irmão. Que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Ficamos muito felizes, viu? Que você está aqui conosco. É uma alegria enorme. A gente se alegra demais quando vê os irmãos aqui, né? Porque estão entendendo quem eles são, né? E como exército está se aproximando mais, né?
daquele que vai direcionar a batalha naquele grande dia, Micael e seus anjos, né? Então, irmãos, vamos só primeiro abrir aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 3. 2087. Ontem nós começamos o nosso ruminar, né? Foi lindo demais. Gratidão, papai. O papai sempre cuidando de nós, né? Hebreus 3. A partir do versículo 13. Diz assim: exortai-vos antes uns aos outros. Aqui está falando assim, ó. Somente o ancião pode exortar. Está falando isso? Não. Somente Micael exorta. Está falando isso? Não. Né? Então tá. Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que ninguém o quê? Se seduzidos pelo Pecado. pois o quê? Nos tornamos o quê? Companheiros de Yahshua. Contando que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Gratidão. Ok? Por quê? O iniciador da salvação é quem? Yahshua. E depois quem dá sequência? Micael. Ok? Mas ele dá sequência no primeiro momento como quem? Como que ele inicia a obra das igrejas? Irmão André. Ele inicia como quem? Como o sexto ou como o sétimo? Como sexto. Como o sexto que ele inicia a obra das igrejas? Na verdade, como sétimo. Não, como sexto. Como sexto. Irmã Diene. Como sétimo. Por quê? Porque quando o papai foi ressuscitado, ele já subiu com o nome de Alto. É isso. Entendeu? Ele sobe com o nome já de Yahshua, dando a ordem para quem? No querubim, né? Isso. E quem é esse? Manuel. Hã? Quem é esse que está postado para não danificar a terra, o mar? O anti-Mashiach. Aí ele fala o quê? Não danifica a terra, o mar, até que nós tenhamos selado a fronte dos servos do nosso Yahweh. Ok. Então ali ele começa a obra das igrejas. Com Yahshua e Micael, ele começa a descer fogo do céu para selar. Isso aconteceu na era de Atos ali, né? Começando ali aonde? Em Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, né? Não é isso? Cada era tem vencedor, viu, irmão? Cada era tem vencedor. E desde lá de trás o povo foi orientado, principalmente Saulo Paulo, de como deve beber da água. Ele foi orientado, né? E ele, sabendo disso, ele falava assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahshua, Micael. Por que assim como eu sou de Yahshua? Porque se vocês me imitarem, vocês vão chegar aonde eu já estou chegando. Ele fala assim, ó, não me considero que eu já conquistei a coroa, mas eu prossigo para conquistá-la. Mas o íntimo dele já falava com ele que ele conquistou. Aí ele conta, né? O homem que foi até o terceiro céu, atingindo ali a estatura de um homem perfeito. Ou seja, o galho, né?
selvagem é tirado, melhor dizendo, natural é tirado para colocar um enxertado bravo, uma oliveira brava, enxertado. Ou seja, o natural de cima é tirado e colocado o de baixo no lugar, atingindo a perfeição. Eu falei galho para a gente lembrar do candelabro, ok? Só estou voltando um pouquinho só para a gente recapitular, tá? Por quê? Porque quando você olha a forma de beber a água, ela tem que ser uma forma cuidadosa. Muito cuidadosa. Porque você vai beber a água, mas você também vai aplicar na sua rotina. Porque senão não adianta de nada. E vendo os irmãos da forma que agiu recentemente, entristece muito o trabalho diário e o espírito diário. Porque no domingo é feita a ministração, na quarta-feira é feita uma ministração, que foi uma exortação, que foi uma orientação, um cuidado uns com os outros. Ainda citou ainda a passagem, olha, entre vós vos mordeis, vocês estão se mordendo um ao outro, e não tinha acontecido ainda. Aí chega na quinta, acontece. Será que não ouviu a ministração de quarta, não? Os obreiros, eles estão aptos a entrar no grupo, a exortar, a orientar, a instruir dentro da palavra. Ok? Exortando-vos uns aos outros, para nós ajudarmos. Porque a proteção do exército é essa. Quando um não está, o outro está presente. Quando um está olhando para a esquerda, o outro está olhando para a direita, um está olhando para frente, está olhando para trás, e o escudo está rodeado. Não há nenhuma brecha. O inimigo não consegue adentrar aquela muralha. Porque o que Neemias foi fazer foi o quê? Ele foi para a cidade, Neemias era copeiro do rei. Copeiro. O que é copeiro do rei, irmã Julie? É o que serve o rei. Se os irmãos não sabem, o copeiro, inclusive, ele experimenta antes a alimentação para depois servir para o rei. Então, o copeiro, ele está analisando a alimentação para servir depois. Então, quando ele se apresenta, ele vê ali uma tristeza, o rei vê uma tristeza nele e fala assim, Neemias, por que você está triste? Ah, minha cidade foi derribada. Foi o que aconteceu aonde? Nas regiões celestiais. Se cumprindo Zacarias 13. O que são essas feridas no seu peito? Foram aquelas que eu conquistei na casa dos meus amigos. A muralha foi o quê? Derribada. Foi arrancada. A muralha é a representação de quem? Dos 144 mil. Hebreus 13, Zacarias 13. Hebreus 13 e Zacarias 13. Muito bem. Ou seja, aquela muralha que Neemias está querendo reedificar é a muralha da cidade. Porque para ele começar a mexer por dentro da cidade, ele tem que cercar a cidade. Senão, não vai adiantar. Então a muralha está sendo trabalhada. E a gente sabe muito bem, né, irmã Nasci? Que agora os 144 mil, eles vão subir todos na era, o restante que falta, todos na era de Filadélfia, não é isso? É? Não. Ah, presta atenção. Por que não? Porque primeiro. Fala alto para os irmãos ouvir aqui, ó. Eu não sei falar muito alto, não. É porque nós vamos ser Acendido. acendidos. Ah, quem vai ser acendido? Filadélfia. É, E os... todos. Vai ter perdedor em Filadélfia, irmão? Sim. É, quem são esses perdedores? Os remanescentes. Muito bem. É isso. Você não precisa explicar muito. Ok? É os remanescentes. E os outros, irmão Murilo, é quem? O resto. O resto de quem? É Sardes,
E o resto também. Sardes é quem? Sardes o quê? Vestes sujas, ok? Isso é a composição restante da muralha que está faltando. Que vai ficar faltando, porque vai subir só uma pequena parte. Essa pequena parte são responsáveis para tirar o inimigo lá de dentro. Restaurar a casa. Quando Caleb, eu vou lembrar de algumas histórias com os irmãos. Quando Caleb e Josué, ali, eles tiveram o direito de escolher a terra, porque, né, foram aqueles que foram escolhidos para entrar, e eles foram os únicos dois, né, vamos dizer assim, que conquistam o direito. Ou seja, Caleb é de qual tribo, irmão Márcio? Você lembra? Não? Irmão Ronaldo, Caleb de qual tribo? Tribo de Alda, Tribo de Alda. Caleb, tribo de Alda. E Josué? tribo de Efraim. Ok? E Alda e Efraim. E Alda e Efraim. E Alda e Efraim. Tá. Quando Alda e Efraim, eles, quando Josué e Caleb, eles vão escolher ali, foi dado o direito primeiro para Caleb escolher. E ele escolheu que terra? Irmão, deixa eu ver, irmão Isalino. Caleb escolheu qual terra para habitar, qual a parte que ele queria. Não lembro, irmão. Não lembra. Irmã Débora. Mas a parte de Absalão. É. Irmão Ronaldo. A terra que habitava o gigante. Ei, irmãos. Eu vim de fora e responder para vocês. Já foi ensinado isso aqui, irmãos. Ele escolheu a terra dos gigantes. Ô, irmão, é só você raciocinar. E Alda, Filadélfia, vai guerrear com os gigantes. Né? Mas eu sei que é difícil de lembrar da história. A história, às vezes, realmente falha a memória. Mas ele escolheu a terra dos gigantes. Ele poderia escolher muito bem outras. Mas ele queria o quê? Escolher aquele lugar para tirar eles de lá. Ele conseguiu expulsar todos de uma vez? Não. O que aconteceu foi que depois Davi, né, veio lá na frente, os gigantes ainda continuaram lá. Ou seja, eu estou falando tudo isso porque é sempre um pequeno grupo para expulsar um grande exército. E o exército é muito mais numeroso e muito mais forte que o exército levantado por Ial. Vamos abrir lá em Isaías. Isaías. Deixa eu pegar aqui. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 4. Isaías, capítulo 4. Diz assim, capítulo 4, a partir do versículo 2. Diz assim: Naquele dia, o rebento de Ial. Quem que é esse aqui, irmã Adriana? E acha Micael. Muito bem. Naquele dia, o rebento de Ial se cobrirá de beleza e de glória. O fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor para o sobrevivente de Israel. Então, o resto de Sião e os remanescentes de Al-Shalã serão chamados de quê? Santos. A saber, os que está inscrito para a vida em Al-Shalã. Os que estão inscritos para a vida em Al-Shalã. Os que estão inscritos para a vida em Al-Shalã. Essa Al-Shalã é celestial ou é terrena? Celestial. Caleb escolhendo
a terra dos gigantes. Esses que estão inscritos para a vida em Al-Shalã. Por quê? Eles vão morar aonde moravam os gigantes. Ok? Aonde habitava Lúcifer. Ok? Muito bom? Ok. Vamos lá em Jeremias. Capítulo 2. Quem é a água da vida? Esse irmão nunca perguntei, mas hoje nós vamos perguntar a ele. José, José Armando. Essa é a primeira vez que ele vai responder uma pergunta. José Armando. Quem que é a água da vida, José Armando? Quem que você está aprendendo que é a água da vida? Yalcha. Yalcha é a água da vida, irmãos? e eu chamo Micael. É. Ele é a água da vida? É? Tá. É a água da vida, irmã Diene? Ah, o anjo das? Ok? Micael. Não está errado falar também Yalcha, não? É o sétimo. Que é o sétimo, né? Água límpida. Mas a gente tem que compreender o fato de que está sendo levado ali o povo para a fonte das águas. Eles estão sendo analisados de como eles estão, de forma que eles estão bebendo a água Mas aí é a habitação que sai da boca de Micael. Ok? Fonte da água da vida. Ok? Sim. Jeremias 2, a partir do versículo 13. Aqueles lá estão inscritos para a vida aonde? Em Al-Shalã. Então tá. Diz assim: porque meu povo, versículo 13. Porque meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim e a fonte da água da vida, para cavar para si cisternas, cisternas furadas, que não podem conter água. É isso que eles fizeram. Rejeita a água da vida para cavar cisternas, rejeitando a Ial e a fonte da água da vida. Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 12. Jeremias 17, versículo 12. Todos encontraram? Sim. Diz assim, estou ainda vendo folhear de Bíblias. Encontrar? Muito bom. Um trono de glória, sublime desde a origem, é o lugar de nosso santuário. Por pouco tempo, teu povo santo herdou a sua herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Ou seja, o lugar que é a glória, onde tem a glória. Versículo 13. Esperança de Israel, Ial. Todos os que te abandonam serão envergonhados. Os que se afastam de ti serão escritos na terra, porque abandonaram a fonte de água viva. Ial. É o que aconteceu com muitos aí, né? Abandonaram. Eles estão escritos para a vida em Al-Shalã. Ok? Mas vão ser escritos se abandonam na terra.
dois posicionamentos que é um alerta para nós. Por que é um alerta? Para nós entendermos que Ial não está de brincadeira. Que Micael não está de brincadeira. Que os anciãos não estão de brincadeira. Que os obreiros não estão de brincadeira. E nem o povo está de brincadeira. Mas Satanás brinca com a cara daqueles que não vigiam. Então, vamos lá em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 1 diz assim: Mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Ial e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado do outro do rio, há árvores da vida, que frutificam 12 vezes, dando fruto cada mês. Ok? Ok? Vamos aqui em Apocalipse. Capítulo 4. Isso tudo estou mostrando os irmãos para entender que eu considero só ordem de fulano, de ciclano. Não considero mais ordem de ninguém. Então tá. Então vamos entender isso então. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. Essa porta aberta aqui, quem deixou aberto? Irmã Julie. Quem que deixou essa porta aberta? Ialcha. Ialcha e Micael. Deixou essa porta aberta para quem? Para Micael. Muito bem. E a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta, disse: sobe até aqui para que te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra jaspe e cornalina, e um arco celeste envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles se assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono de Gabriel saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. São os 7 espíritos de Ial. À frente do trono havia como um mar vítreo, semelhante a um cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes, cheios de olhos, pela frente, por trás. O primeiro vivente é semelhante ao quê? O segundo, terceiro, quarto. Os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite sem parar proclamam: Santo, Santo, Santo é o Mestre e ao Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Entendeu? Sim. Volta na Apocalipse 22.
22:1. Mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono. Ao trono que a gente viu. E do cordeiro. A água sai de onde? Do trono e do cordeiro. São duas fontes de águas ou é uma fonte de água? Uma só. Uma fonte de água que sai do trono e do cordeiro. A mesma água. A mesma água. Águas que alimentam uma nação e a mesma água que alimenta outra nação. Nação de querubins e nação de filhos de Yalcha. Ambos estão sendo alimentados pela mesma água. Pela mesma água. O povo que está sendo selado está sendo marcado pelo mesmo Espírito. Por isso que a mensagem é idêntica. A palavra é idêntica. Porque Gabriel, diferente de Lúcifer, ele não almejou estar acima das estrelas. Ele imitou quem? Micael. Por quê? Vou andar com ele. Por isso. Vou andar com ele. Fiel. O único que permaneceu? Fiel. Aí quando você pega aqui, versículo 2. No meio da praça, ó, no meio. De um lado do outro, do rio, há árvores da vida. Tem o trono e ao redor do trono, 24 tronos. Agora vamos lá, Apocalipse 14. Não, mas tem que falar que não, eu recebo só ordem daqui. Então tá, vamos lá, Apocalipse 14. Eu preciso trazer isso, irmãos, porque senão os irmãos não acordam. Apocalipse 14. Versículo 1. Tive depois esta visão. Eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. E com os 144.000 que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de Seu pai. E ouvi uma voz vindo do céu semelhante ao fragor de águas e o ribombo de um forte trovão. Ó, de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como o som de citarista tocando suas citaras. Cantava um cântico diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Agora a gente está vendo o trono, o cordeiro, os tronos dispostos ao redor e ao redor dos 24, os 144.000. Os 300. Não, os 144.000. Nossa, falando assim, no meio, em volta, os 24 tronos e Ao redor, os 144. Os 144.000. Nos lugares. Aí, esses vão vir em Apocalipse 19. E vai começar depois que passar, ó, que ele tomar o domínio da terra, o período do milênio. Aí alguém no milênio vai falar assim: ah, não, eu não vou obedecer você não, viu? Você faz parte dos 144.000. Eu vou obedecer a Micael. Só que quando você pega a parábola das minas, vou lembrar os irmãos. Fala assim. Vamos lá na parábola das minas. Lucas. Isso é para o crescimento dos irmãos. De todos, de todos. Porque não pode surgir no nosso meio espírito de rebeldia, não. Espírito de rebeldia é tirado imediatamente. Não vamos aceitar espírito de rebeldia em nada. Acabou isso. Acabou isso. Só que os irmãos têm que entender que eles vão receber também autoridade. 19:11. Lucas 19:11, irmão? Palavra das minas. Muito bom.
Lucas 19, 11. Vamos ler então. 19, 11. Como eles ouvissem isso, Yahshua acrescentou uma parábola, porque estava perto de Al-Shalá. E eles pensavam que o reino de Al se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser o quê? Investido na realeza e voltar. Aí os soldados estão vindo para agora conferir a Micael a realeza. Chamando 10 de seus servos, deu-lhe 10 minas e disse: fazei-as render até que eu volte. Ora, os seus cidadãos da cidade, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que povoam as regiões celestiais. Os cidadãos das cidades, ora, os cidadãos o odiavam, e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado o seu dinheiro, para saber, ou seja, a mina, tá? Para saber o que cada um tinha o quê? Feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom. Disse ele: uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Aí, esse aqui vai reinar sobre 10 cidades. É dos 144 mil. Então, vai ser um tipo de governador. Vamos falar assim, com cetro de ferro, que agora vai ser diferente no milênio. Aí alguém vira e fala assim: eu não aceito sua autoridade, não. Vai falar isso? Se não aprender a conviver agora, nem no milênio vai participar. Porque nós não estamos falando de uma autoridade para perder agora a ascensão. Nós estamos falando de algo que vai perder no milênio. O direito de governar no milênio. Por isso que não tem como, irmãos, ser rebelde no nosso meio. Porque nós não falamos da nossa palavra, que sai da nossa boca, da nossa carne. Falamos da palavra de Yahweh. Então, quando a palavra fala, tem o trono, tem o cordeiro, tem os 24 tronos, tem os 144 mil. Está falando de quê? Está falando de um exército que tem uma hierarquia. E tem que ser. Quando a gente agora, entrando mais a fundo na mensagem, no que o papai já tem nos dado, quando a gente pega a palavra e a gente vê ali Apocalipse 12, vamos lá, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, a partir do versículo 5. Diz assim: ela quem, irmã Adriana? A igreja. Que igreja? O Sardes. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahweh e do seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1260 dias. A gente entendeu aqui que a mulher que está sendo alimentada por 1260 dias também é quem? Irmã
Irmão Murilo, a mulher também é quem? Filho varão. A mulher também é quem? O filho varão. Ok? Entrando nisso, tá melhorando, hein, irmão? Gratidão. Entrando nisso, a gente percebe o quê? Números 11 e 12 fala daquele que, o quê, irmão Ronaldo? É, não lembra? Vou te recordar. O Aiô. Recordar. E fala o que dele? Ele é a Ama de leite. Ele é a ama de leite. Ele pega a criança e toma para ele. A criança nem mamou no peito da mãe. Foi tirado. Já foi tirada para ser cuidada, como o Aiô, que cuida de uma criança que carrega no seu colo para levar para a terra prometida, porque não foi essa a missão de Moisés. A missão de Moisés foi outra. A missão de Moisés foi outra. Inclusive foi para cumprir a ira de Yahweh sobre o Egito. A missão de Moisés foi para cumprir a ira de Yahweh sobre o Egito e pegar o povo e conduzir pelo deserto até a entrada da terra prometida. Mas ele não pôde entrar, porque a missão de entrar para a terra prometida já era outra. Ok? Nós estamos envolvendo tudo que nós aprendemos. Então, quando nós começamos agora a entender, é difícil, né? O raciocínio até foge. O raciocínio até foge. Quando nós agora começamos a entender que nós, como exército, nossa, meu raciocínio até foge, irmãos. É uma guerra, uma luta, porque o corpo é limitado. E hoje eu estou cansado. Hoje eu estou cansado. E eu falo assim para os irmãos, vamos relembrar. Ama de leite. Ama de leite, muito bem. Quando a gente pega o Aiô, que cuida da criança, para conduzir, ele está preparando o exército para uma batalha. E preparando um povo que está sendo escolhido por Yahweh. Ok? Isso é claro para nós. Isso é muito claro para nós. Só que não é qualquer um. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Existe um trabalho muito que vai gastar muita energia deste que tirou a criança. Porque quando a gente vai lá em Isaías 28, vamos lá. Em Isaías 28. Oi. Os irmãos querem entrar ali para dentro? Então, irmãos, a gente entrou para dentro da casa do irmão porque tinha um som do lado incomodando demais. Mas vamos aqui, ó. Gratidão, papai. Isaías 28. Vamos lá. Isaías 28. Só um minutinho, irmãos. Não, irmãos, não é Isaías 28, não, é Isaías 4. Aí a gente estava. Desculpa, viu, irmãos? Viu que eu fiquei sem rumo? É Isaías 4.
Isaías 4. Isso. Isaías 4, versículo 2. Por isso que eu estou assim, eu não li isso aqui, não. Vamos lá. Versículo 3. Então o resto de Sião e o remanescente de Alxalã serão chamados santos, a saber, o que está inscrito para a vida em Alxalã. Ou seja, quando o mestre tiver lavado, versículo 4, quando o mestre tiver lavado a imundície das filhas de Sião e o sangue de Alxalã do meio dela, pelo sopro do seu julgamento, sopro do fogo abrasador, criará sobre todos os pontos do monte Sião e sobre todos os ajuntamentos do povo uma nuvem de dia. Tá vendo? E um fumo acompanhado de clarão de fogo durante a noite. Com efeito, sobre todas as coisas sua glória será abrigo. E choupana para servir de sombra de dia contra o calor, e para servir de refúgio e esconderijo da tempestade e da chuva. Ok? Isso aqui é uma promessa para o final dos tempos. Quando o Aiô, que nós vimos lá atrás, ele pega a criança e ele cuida e começa a zelar por ela, ensinar ela a caminhada, somente serão levadas de volta as crianças que foram desmamadas. Isso está onde? Será que é Isaías 28 mesmo? Eu queria ir lá? Isaías 28. É? Eu acho que era lá mesmo, eu queria ir lá. Mas eu queria pegar Isaías ali também, porque eu preciso fazer um comentário. 28, 9. Exatamente, 28, 9. Aí diz assim: a quem ensinará ele o conhecimento? A quem fará ele entender o que foi dito? As crianças apenas desmamadas, apenas tiradas do seio. Tá vendo? Apenas tirada do seio. Aí tem uma passagem aqui que ela está em hebraico, né? Que é quando diz cave lá cave, cave lá cave, save lá save, save lá save, cave lá cave, cave lá cave, zé chan, preceito sobre preceito, normas sobre normas, e que mais? Um tanto aqui, um pouco ali. Se você pegar na tradução em Alxalã, você vai ver que tem a tradução. Na tradução é King James. Aí tem a resposta desse hebraico aqui. Tá? É uma reorganização de tudo que vai ter novamente. Tá? Uns preceitos. Sobre preceitos. Exatamente. Vai ser tudo organizado. Depois você me fala, tá? Vou me anotar. Tá na King James, amado irmão. King James. Tá na King James. Aí, irmãos, presta atenção. Quando a gente pega, entendendo isso aqui agora, neste momento agora da era Filadélfia, poucos estão sendo desmamados. É um exército que está sendo preparado. Mas o outro restante, e os remanescentes, que são os perdedores de Sardes e os perdedores de Filadélfia, vão ter que passar pelo quê? Pela tribulação, morte, para serem desmamadas lá. Para serem desmamadas lá. Lá eles vão aprender a condição de como lidar um com o outro, porque agora vai ser diferente. Então a gente agora entendeu que o exército, ele não está sendo formado num todo agora. Ele está sendo formado o restante depois. Os remanescentes e os restantes vão vir depois, para completar o número, conforme está escrito em Apocalipse 6, no 5º selo, que eles estavam clamando. Até quando, mestre, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça? Isso é o que, meus irmãos? A composição do exército que está sendo reconstituído depois.
Por que eu estou falando isso? Porque a condução do povo para a terra prometida, ela dura até a era de Laodiceia. O que antes nós entendíamos que era até a era de Filadélfia. E os de Laodiceia não iriam herdar. Mas dos de Laodiceia, filhos de Adão, vão também conquistar um direito. Mas aqueles que ficaram da era de Sardes e Filadélfia, eles vão completar o restante do número. Por isso que na era de Laodiceia eles são considerados também como filho. Tanto é que Yahshua diz, né? Eu corrijo aqueles que amam. E corrijo com o quê? Com vara. E Yahshua corrige com vara. A representação de Moisés, que teve que corrigir o povo no Egito com vara. Sabe como? Vamos ver como? Vamos primeiro em Isaías 10. Isaías 10. Isaías 10, 5. Diz assim: ai da Síria, vara da minha ira, ela é o bastão do meu furor, posto nas suas mãos. Marca aí. Posto nas suas mãos. Marca aí. Posto nas suas mãos. Marca aí. Posto nas suas mãos. Ok? Então tá. Vamos lá em Êxodo. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Êxodo. Capítulo 4. Eu vim, irmãos, hoje, ouvindo as ministrações, como a gente sempre faz, né? Aí o pai me lembrou de Moisés, porque a gente viu a mensagem de Apocalipse, que quem que tá, as duas testemunhas ali, elas estão trazendo ali para o povo o quê? As pragas, né? Êxodo, o que eu falei? 4. Êxodo 4. Êxodo 4, a partir do versículo 2. Êxodo 4, 2. Êxodo 4, 2. Diz assim. Vamos pegar do 1. Respondeu Moisés, marcha. Mas eis que não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, Iau não te apareceu. Aí no versículo 2. Iau perguntou-lhe, que é isto que tem na sua mão? Nas suas mãos? Que é isso que tem nas suas mãos? Respondeu-lhe, uma vara. Então lhe disse, lança na terra. Lança na terra. Lança na terra. Aí você pega, aqueles que estão inscritos em Al-Shalam é uma coisa, mas se esqueceu de Al e abandonou a fonte de água, vai ser inscrito na terra. Lança sua vara, Moisés, na terra. Aí fala, lança na terra, e ele lançou na terra, e ela se transformou em serpente. A vara é quem? A vara é quem? A vara é quem? Calma, irmão.
É só para os irmãos repetir, a irmã já... Não está errado não, tá certo. A vara é quem? É para gravar o antimachia. Repetindo, a vara é quem? O antimachia. Que o irmão trouxe muito bem explicado como o rei da Síria. A vara da mão de Ial. Aí fala com Macha, que é isso que eu estou vendo nas suas mãos? Uma vara. Lança na terra. E ela se transformou em serpente. Vamos lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Versículo 9. 12, 9. Foi expulso o grande... Encontraram? 12, 9. Encontraram? Diz assim: foi expulso o grande dragão, antiga serpente. Pronto. Então, quem que era a serpente? Calma. Quem que era a serpente? Satanás. Quem que é a serpente? Satanás. Só que, presta atenção. Só que a vara é quem? Mas quando a vara é lançada na terra, ela se transformou em serpente. O momento que ele recebe a ferida de morte, ele vira... O sétimo é também o oitavo. Ele se transforma na serpente. A vara, meus irmãos, se transforma na serpente. Ele se transforma no seu pai. Por isso que está na mão de quem? Moisés. E aqui na frente, ele bate neles com a vara. Bate neles com a vara. Moisés, todas as pragas, e Ial falou, estende a vara e houve praga. Estende a vara e houve praga. Estende a vara e houve praga. A vara que fere o quê? O povo. Mas eles vão ser livrados. O resto e os remanescentes vão ser livrados. E aqueles que ouvirem o resto e o remanescente também vão ser livrados, porque vão seguir o testemunho de Ial e de Yalcha e os mandamentos de Ial. Eles vão estar juntos. Vão ir se convertendo na tribulação. Macha é que fere de morte o antimachismo, não é? Uhum. Então, quando ele Pode falar. joga a vara na terra, Aham. gente, é esse momento que ele mata eles, e ele Aham. volta. A irmã só foi mais na frente. É isso mesmo. Ele fere ele volta com um poder muito forte. Por quê? Porque ele vai até as profundezas e traz quem? Os 7 piores do que ele. Que é quem? Irmão Murilo. São os traidores. São aqueles que traidores que foram após outros, filhos de Alcha, né? Judas 1,6, que queriam ser perfeitos. Aí se torna pior. E ele se torna como o pai dele. A representação do contraponto de que Micael, que é o cordeiro, que não era cordeiro, ele se torna como cordeiro imolado. E, ou seja, Micael se torna Yalcha. O antimachia se torna Satanás. Entre aspas, vamos dizer assim. Está entendendo? O poder que ele cria, porque ele não tinha o poder do pai. Aí você entende. Presta atenção. Presta atenção. Aí vocês entendem. Quando Moisés se apresentou diante de Faraó, Ial mandou para ele falar assim: pega a vara e lança no chão. Ela se transformou em serpente. Agora pega ela pela cauda. Ela volta a ser vara novamente.
Quando ele chega diante do faraó, o rei do Egito, o que acontece? Ele lança no chão, só que o rei do Egito fala o quê? Ah, nós também fazemos. Aí ele lança 2 varas no chão e se transforma também em serpente. Só que a vara de Moisés, que é muito mais poderosa, engole as 2 serpentes. Serpente engolendo serpente. Significa que o quê? Não é só comendo os filhos. Significa o quê? O reino dividido. O antimachia, tão forte como, engole quem? As 2 outras serpentes. Tudo na mão de Iau. Nada saiu do controle. Moisés é a representação da mão de Iau. A vara está na mão. O que é isso que está na sua mão? Uma vara. Lança na terra. E essa serpente engole as outras 2 serpentes. Você está entendendo? Sim. Tá tremendo demais. Você está entendendo? Por isso que eu fiquei meditando na ministração do irmão Bruno, porque a água corre do trono de Iau e do Cordeiro. Eu tinha que meditar muito na mensagem. Não preciso falar mais muito, né? Foi entregue na quarta-feira. Agora eu estou entregando aqui para os irmãos. Se não entender, não precisa entender mais nada. Aí eu medito na palavra que vem de Iau, do trono de Iau e do Cordeiro. Agora isso é para criar mais temor nos irmãos, porque a gente está entendendo que vai ser pesado a ação da vara nessa terra. Vai ser pesado. Vai ser pesado. E pode-se dizer que é tão tremendo que ficaram os remanescentes, os santos, né? Vão guerrear contra o antimachia ali. Vão perder, vão passar pela mão. Mas mesmo diante de serem de perdedores, né? Aqui, a porta continua aberta para eles. Sim. Entende? A porta ainda vai ficar ainda. Continua aberta Vai. para esses santos. Vai. Por quê? Porque vai ser feito justiça. Vai ser feito justiça. O bom é que as pragas não vão atingir eles. Por que as pragas não vão atingir eles? Por quê, irmãos? Quem sabe responder? Hã? São os selados. São os selados. A terra de Gozém estava no Egito. E ela não foi atingida pelas pragas. Mas no Egito, todos foram atingidos. Sem exceção. Vocês estão entendendo? Sim. O reino dividido se engolindo um ao outro. Só que quem está engolindo tudo aí? A vara. A vara. O filho se tornando tão forte como o pai. Só que o reinado dele dura um pouquinho. Por quê? Porque na hora que vem Iau e Micael com seu exército, o que acontece? Tanto ele como o falso profeta é lançado no lago de fogo. Entendeu? Agora, vamos aqui em Apocalipse 9. Irmã Diene, os remanescentes e os resto, o resto e o remanescente, eles são selados na era de Filadélfia ou na era de Laodiceia? Por quê? Não sei se vai dar certo, mas eu creio que no momento que vai beber água ali. A primeira parte, irmã Rejane, foi quem? Levantou 32 mil homens, Gideão. A primeira parte foi aqueles que ficaram com medo? A primeira parte foi os que ficaram com medo, covardes. E quem são esses? Esses são... É a representação de quem? De Sardes, né? Quem? Vestes sujas.
Esses e é chamados de quem? Eles são chamados de resto. Pode falar, irmã Débora. Eles são selados na era de Filadélfia, e lá em Apocalipse 7 fala que não faça dano algum até que tenhamos selado os céus no céu. Então, ele está selando enquanto estiver aqui. Depois que ele foi embora, né, para ser dito, já acabou o selamento. Aí sim o anjo pode operar. E aí é o momento que ele vai operar. Só que aí tem um detalhe. O primeiro grupo é quem? Os covardes. O resto. O resto. Eles estão o quê? Zombando. Representação de quem? Os 42 rapazinhos. Que são despedaçados pelas duas ursas. Ok? São despedaçados pelas duas ursas. Mas ficam um restante. Quantos? 10 mil. Eles são conduzidos para onde? E esses 10 mil é quem? Perdedores. É quem? Perdedores de Filadélfia. Os 10 mil é quem? Não é os perdedores. Os remanescentes. Os 10 mil é Filadélfia. Os remanescentes é 9.700. É verdade, está junto com os 300 esses daí. Entendeu? Filadélfia é a representação dos 10 mil. Os 9.700 é os remanescentes. 300 é os vencedores. Ok? Tem que entender esses detalhes. Correto, irmão Ronaldo? Irmão Ronaldo é dedicado também no estudo. Tem que ficar esperto, porque senão ele corrige aqui também. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta bastante atenção. Quando fala a palavra aqui em Apocalipse 9, vamos ver aqui primeiro. Apocalipse 9. Onde está aqui os 5 meses? 10, versículo 10. Tá, vamos pegar então versículo 5? Versículo 5. Não, 5 meses. Tá, isso mesmo. Então vamos pegar aqui no versículo 4. Disseram-lhe, porém, que não danificasse a vegetação. Ah, tá. Era esse detalhe que eu queria entrar. O corpo é muito limitado, irmãos. A gente vai... no carro eu vou pensando aí, e hoje eu não pude parar. Eu gosto de parar, fazer anotações, aí aconteceu um probleminha com o carro, ia vir para cá e o carro arrebentou a embreagem, um monte de coisa. Aí o irmão Shaul me socorreu lá. Aí eu queria, às vezes, anotar, porque a gente tem que anotar, porque esquece. Aí eu falei, seu pai, conduz lá. Mas já tinha na mente que poderia. Para aqui e vamos lá em Apocalipse 7, rapidamente. Versículo 2. Vi também outro anjo que subia do oriente com o selo do Ió vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifique a terra. Não danifique o mar. E até que tenhamos marcados a fronte dos servos do nosso Iau. Para que, vai lá no Apocalipse 22. Não é para danificar as árvores. 22. Não é para danificar as árvores. Não é para danificar árvores. 22, 2. No meio da praça, de um lado e do outro, há árvores da vida. Volta lá, Apocalipse 7. Não danifique a árvores. Compreendeu aqui? Está falando que não é para tocar nos filhos de Alcha. Não é. Então você não vai tocar neles.
mas uma parte ficou na tribulação. Vamos a Apocalipse 9. Versículo 4. Disseram-lhe, porém, vamos pegar do primeiro versículo. O quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu. Quem é essa estrela que havia caído? Sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ela, a estrela, abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça, como uma fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram quem? Gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante aos de escorpiões da terra. Disseram-lhe, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde, e as árvores. Não é para danificar árvores, Apocalipse 7. Não vai danificar. A ordem continua. A ordem continua. Então significa que no período aqui de Laodiceia, esses estão selados. Então vocês não vão poder danificar eles, não. Eles vão ficar à parte. Continua lendo. Mas somente os homens que não tivessem o selo de Ial sobre a fronte. Então significa que neste período tem homens que têm o selo sobre a fronte. Se cumprindo, o que a irmã Débora lembrou de Apocalipse 7, que foram selados. Foram selados, mas foram reprovados na prova das águas. Mas aqueles que não tinham sido marcados na fronte, porque eles são santos do Altíssimo, de Isaías 4, 2 e 3, que diz, o resto irremanescente, significa que esses estão selados. Ainda que na tribulação, estão selados. Então, quando começar o tormento, de fato, principalmente nos últimos 5 meses, quem vai ser prejudicado? É os selados? O restante dos 144 mil? Não, as pragas não vão atingi-los. Somente quem? Os que não têm o selo, ou seja, o sangue neles. Significa que para esses permanecerem com seus nomes escritos, selados no livro da vida, eles vão ter que fazer, não é necessariamente morrer a palavra que eu falar, fazer o beber do cálice e o partir do pão, porque é a continuidade do selo do Espírito, é beber o cálice, o sangue, o Espírito que entra dentro do corpo. Se eles pararem de fazer isso, eles não vão continuar com o selo e vão ter os seus nomes, o quê? Retirados e escritos na terra. Sai de um e vai ser colocado no outro. A prova deles vai ser terrível, irmãos. Porque eles estão com nomes escritos para a vida em Al-Shalom. Então eles vão ter mais uma prova. A prova de agora está sendo a forma que traz a água na boca, com vigilância. Mas depois, o nome está escrito. Vai se cumprir Filadélfia nele. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aí eles vão lembrar, nós temos a coroa, vamos guardar nossa coroa.
não vamos poder, nós vamos ter que morrer, mas vamos guardar nossa coroa. Eles vão lembrar das palavras de Filadélfia, do mensageiro e dos 300, entre aspas, que estavam aqui. Aqueles que não estavam bebendo cálice, não queria partir o pão, não queria se reunir, vão fazer isso agora. Não aceita exortação. Que não estava aceitando exortação, de fósforo, vão ter que agora entender. Tá, se você só obedece Micael e o trono, eu te pergunto, na tribulação eles não vão estar aqui não. Não vi que Aí quem que E vai agora, ser como é que eu vou a vara? fazer? E quem que vai E ouvir? agora, como é que eu vou fazer? Eles não estão aqui. Vai ouvir quem? Eu pergunto, vai ouvir quem? Vai ter aqueles que vão estar aqui direcionando a igreja, como ancião, como servo, vão estar administrando a obra do papai. Vão estar administrando. É sério, irmãos? Muito sério. Mas agora a gente viu. Para eles permanecerem com o selo, eles vão ter que guardar a coroa. Como que guarda a coroa? O Espírito. Como que guarda? Fazer a obra que Filadélfia estava fazendo. Dar continuidade. Aí, aquilo que o irmão Bruno trouxe. O amigo importuno. Insistente. Ele não vai sair da sua cama porque já está deitado com seus filhos e a porta já está fechada. Ele não vai sair porque é amigo, mas vai sair porque eles estão insistindo. Porque eles comiam e bebiam na presença dele. Mas foi fechada a porta para eles. Eles não subiram. Aí eles vão ter que insistir para que eles sejam o quê? Alimentados com pão. Eles falam que comemos e bebemos. Entendeu? Então eles vão ter que insistir e com muita insistência. Não porque é amigo, mas é porque estão insistindo demais. Enquanto hoje nós estamos recebendo o pão diário, que o papai fala com Micael, com o trono, com os anciãos, com os obreiros, com os irmãos. Falam por Ial. Se eu rejeito a exortação, a palavra de um irmão, eu estou rejeitando a palavra de Ial. É uma palavra só, né? Não tem duas palavras. Eu me coloco primeiro no lugar dos irmãos, antes de falar qualquer coisa. Eu vou me colocar no lugar. Fazer um comentário? Claro. Só também a gente lembrar também na representação de um mensageiro de Laodiceia, se na representação de Geazi, né? Ele caminhava com um mensageiro de Caminhava. né? Uhum. Pois é, mas ele não deu ouvido, né? Não deu ouvido, por exemplo, assim, Geazi, né? Quando caminhava com Eliseu, ele viu o que Eliseu fazia, mas porém não se dedicou, não se atentou, né? Por exemplo, quando Naaman quis dar para Eliseu, né? Aquela recompensa. Eliseu não quis. Aí Geazi foi lá e pegou, né? Aí foi cometido da lepra de Naaman. Exatamente. De Laodiceia, ou seja, caminhou por um certo tempo, né? Como de Filadélfia, mas ficou na tribulação. Exatamente. Vai ser um dos que vai insistir depois, né? Comigo e bebidos em na tua presença. Exatamente. Exatamente. É o que agora nós vemos, porque a mensagem toda foi, a gente entendeu a condição do Espírito, do selo de Ial. Aí entendemos que o selo é necessário para você manter o selo. É o quê? Você beber do cálice, erguendo o cálice da salvação. Por que erguer o cálice da salvação? Porque o nome dele é Eliseu, não, é Ialxa. Ial salva, Ial salva, Ialxa, Ial salva, erguendo o cálice da salvação, erguendo o cálice de Ialxa, erguendo Micael, que tem o sangue da salvação,
quando você junta o cálice mais o sangue, você está erguendo Yahusha, o espírito de Yal. Quem é o espírito de Yal? Yahusha, o caule principal. Logo, você está bebendo do espírito. Eles vão ter que manter essa rotina diária para não perderem a coroa que receberam em Filadélfia. Aí se cumpre a palavra. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Entendeu? Por quê? Nós estamos guardando agora, porque nós tínhamos ela lá em cima. Mas o resto, o remanescente, que entenderam que vão participar dos 144 mil com coroas, vão ter que guardar ela na tribulação. Porque Yahusha, Micael disse, eu corrijo quem eu amo. E vocês vão sentar no meu trono, assim como eu estou sentado no trono do meu Pai. Vamos abrir. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 19. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos que o amam, fazendo link com Provérbios 3,16. Não é? Diz o que lá? Não afasta a vara do filho, não é? Não é isso que diz lá? 13:24? É 13:24, isso. Lê, irmão, o que está escrito? Deixa o irmão ler aqui, só para a gente dar continuidade. Não precisa abrir, não. Pode ler. Provérbios 13:24 fala: quem poupa a vara odeia seu filho. Aquele que o ama aplica e disciplina. Ou seja, é Yahusha que ama. Então ele não está poupando a vara. Vai permitir que o anti-Machia corrija, ataque o lugar. Aí, vamos voltar aqui. Versículo 19. Apocalipse 3:19. Quanto a mim, repreende e corrige todos os que o amam. Aí fala, recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta. Irmãos, agora a gente está entendendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Vão ter que dar sequência para a porta abrir de novo. A gente usava esse versículo nas denominações para falar que era evangelismo. Aqui nessa parte aqui que fala aqui, ó, 19, quanto a mim, repreende e corrige todos os filhos que amam. Aí não seria também uma representação lá de que fala assim, querendo conduzir muitos filhos agora por meio de sofrimento. Exato. Pois é. Exato. Porque Filadélfia, como ela tem um temor, ela não vai passar por esse sofrimento. Filadélfia é vencedor. Pois é, aí não passa porque ela tem temor. Exato. Aí os demais vai passar porque eles vão ser conduzidos, né? Exato, conduzindo muitos filhos à glória. Pois é, vão ser conduzidos à glória através do sofrimento. Exatamente, irmão. Exatamente. Aí vem. Ao vencedor, 3:21, Apocalipse 3:21. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado. Venci qual era? Em Filadélfia. Assim como eu venci, estou sentado com meu Pai. Por quê? Agora eu quero ver se vocês vão responder. Por que ele está sentado com o pai dele? Mas quem está falando aqui é Yahusha. Já é o sétimo. Ele é o sétimo. Porque o trono é de Yahweh. Entendeu? O teu trono é de Yahweh. Aí fala.
porque eu também venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Ou seja, ele está sentado em Gabriel. Tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Alcha diz às igrejas. Entendeu, irmãos? Agora, irmãos, ficou muito claro essa passagem. Porque a gente está pensando, então o trono é na terra, tal, né? Vai sentar os de Laodiceia, vai sentar no trono que é na terra. Porque ele está sentado, não, ele está remetendo lá em cima. Porque aqueles que vão vencer, os remanescentes e o resto, eles vão subir e vão sentar no trono. Está falando que vão voltar a ser os 140, vai voltar a ser parte do exército, porque perderam o direito por uma parte de tempo. E aqueles que são filhos de Adão, sarjas de vestes sujas, né, que são filhos de Adão, eles vão conquistar o direito de trono, de coroa. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Muito claro, né? Mas olha como que nós tivemos que amadurecer tudo isso. Quando você pega ali a passagem que fala assim, olha, bateram 2 vezes na face do juiz de Israel. Miqueias, né? Miqueias 4,14. Na Bíblia Shalom, Miqueias 4,14 e em outras Bíblias 5,1. Aí você pega. Bateram na face do juiz de Israel. Lembrando de Salmos 18. O pai, que tem nas mãos a vara, deixa o antimachia entrar. O bater com a vara na face. Entendeu? Não por causa da desobediência, mas pelo fato de que levantaram uma testemunha falsa, a 6ª condição daquilo que Al detesta, levantando a testemunha falsa, falando que ele tinha blasfemado contra o nome de Al. Aí a vara de Al vem agir, tirando ele do lugar. Só que quando ele invoca, Al fala, não, ele não blasfemou. E não deixa que a vara atinja ele. Pega ele e coloca ele aqui embaixo, se cumprindo Isaías 22, que a sua prole e a sua descendência caiu com ele. Viu, irmãos? A palavra toda contextualizada, sempre a vara está nas mãos de Al. Então Moisés, como a representação daquele que também conduz o povo, é aquele que traz também a vara para trazer as pragas. Vocês viram isso? Né? Muito claro, né? Muito claro. Então, irmãos, eu queria pegar uma passagem que os irmãos, espera aí, deixa eu só pegar a colinha aqui. Êxodo 4. Estou em Levítico. Êxodo 4. Irmã Adriana, as 2 testemunhas, elas vão ministrar aonde? No Egito, na Grande Babilônia. Muito bem, muito bem. Muito bem. Estou gostando de ver os irmãozinhos. Êxodo 4, versículo 19. E Al disse a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito. Vai, volta para o Egito.
porque estão mortos todos os que atentavam contra a sua vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levou em sua mão a vara de Ial. Moisés levou a sua mão a vara de Ial. Ou seja, Moisés, volta para o Egito. Isso a Ialcha, Micael falando com Moisés e irmã Rejane. Ou é Micael que dá a ordem para ele? Micael. Por quê? Porque ainda ali ele não estava com Ialcha. Isso, exatamente. Ele não estava com Ialcha. Ele chegou, derrubou Satanás por terra, encontra com as duas testemunhas e fala: agora volta para o Egito. Ial disse a Moisés: volta para o Egito. Volta para o Egito. E ele voltou com a vara de Ial na mão. E agora fala para aquele que estava preso: está liberto e pode começar a danificar. Só que as árvores não. As árvores não. Ok? Porque elas têm que ser livradas. Selou, mas você não vai tocar nelas não. Depois que elas voltarem, a condição é outra. Mas eles vão tocar naqueles que não têm o selo de Ial. Tudo se repetindo, lá do Egito, aqui na frente, mas tudo muito codificado. E eu falo para os irmãos, a escolha de um exército ali nas águas é uma escolha muito minuciosa. Porque quando o papai está analisando, falo Ial forte e valente, ele está analisando a conduta do exército. Presta atenção que isso aqui é mais sério que toda mensagem. Quando o papai Ial forte e valente está analisando a conduta do exército, ele está analisando a forma que bebe a água, a forma que você leva a mão na boca, a forma que você olha para proteger o seu irmão da esquerda, da direita, na frente e atrás. Está analisando a sua conduta na sua casa, está analisando a sua conduta com seus familiares, está analisando a sua conduta naquilo que você está vendo, porque Jó disse: tirei da minha frente a moça bonita, para não pecar. Homens, está analisando todos os detalhes, porque é a condição de se tornar perfeito. Papai Alcha disse: vigiando em todo tempo para terdes força de escapar. Escapar de quê? De Daniel 12:1, que diz: será um tempo de muita angústia, mas o teu povo escapará. Isto é, aqueles que estão inscritos para a vida em Al-Shalom. Mas uma parte vai escapar da angústia. Uma parte vai escapar da angústia, outra parte não vai. Por quê? Chegar à estatura do varão perfeito é chegar à estatura de quem? De Micael ou de Ialcha, irmão Vitor? De Ialcha. Não, de Micael, que é o primeiro que chegou à perfeição dos filhos de Ialcha. Então, olho para Micael, depois eu olho para Ialcha, depois olhamos para Ial forte e valente. A hierarquia. Ah, não vou obedecer Micael, não, vou obedecer só Ial. Funciona? Não, não funciona. Toda a escritura ela é planejadamente organizada. Então, irmãos, aplicar a palavra hoje é isso. É você pegar e falar assim: se eu vou irá e pecar quando eu falo de Ial e Ialcha com meu parente, eu não falo de Ial e Ialcha com meu parente, porque eu perco o controle. Entendeu? Se eu
trabalho num ambiente difícil, com pessoas que ficam falando Zeus todo o tempo, eu vou cuidar das minhas palavras, principalmente daqueles que gostam de fazer piadinhas, chacotas, eu vou me afastar desses. Eu não vou nem ficar perto. Por isso, quando o irmão trouxe aqui o exemplo daquele ali que estava ali, que está ali na portaria. Zeus te abençoe. Estamos na graça de Zeus. É nem dar bola. É nem dar carona. Eu falo para os irmãos, eu era um coração, às vezes, muito mole. De uns 4 meses para cá, estou selando bastante meu coração nas coisas, entendendo a palavra. Bem, me leva ali no lugar tal, não sei o quê, para no final ficar, Zeus te abençoe, Zeus te abençoe. Zeus. Aí eu falo, não é Zeus, não é isso. Não, tudo bem. Aí no final, Zeus te abençoe. Aí melhor não dar carona. Evita, né? Evita, não dá carona, não fiquem conversando. Aí eu entendo que não tem mais estar convivendo. Chega um momento que a gente não consegue mais ter uma convivência harmoniosa. Pode fechar, irmão. Vamos lá. E é interessante você estar falando, porque enquadra perfeitamente na vida de alguns irmãos. Por exemplo, em mim. Eu trabalho no setor, todo mundo sabe que eu trabalho com o público, né? Com o coletivo. E eu ouço isso toda hora e eu fico irado. Eu já xinguei, por isso que eu tenho que tirar esse embaraço da minha vida, eu já xinguei pessoas por causa disso. Alguns irmãos lá, irmão, Deus te abençoe, meu irmão, já falei com você, não é isso, irmão. Assim, alto para muitos ouvir. Eu não aceito esse nome. Então, dentro dessa palavra sua, eu tenho que tirar esse embaraço da minha vida, sabe? E ficar livre disso. Porque senão eu vou continuar ali, naquele meio ali. Sempre dando uma tropeçada, porque você não quer xingar, você não quer ser mal educado, você, entendeu? Mas aí você o quê? Se afasta. Não dá bola, fica em silêncio. Né? E quem puder sair do meio, sai. Por quê, irmãos? Nós estamos entendendo hoje a condição que não é só você sentar para ler as escrituras e pegar um áudio e ouvir e fazer anotação, não é só isso. Isso, meus irmãos, é para você aprender a lutar com Satanás e com seus anjos. Você está se munindo das palavras, da verdade, que é a espada que vai sair da sua boca. A espada que sai da boca do cavaleiro é a mesma que sai também na boca dos outros, porque está falando da palavra que está saindo da sua boca. Essa é a batalha. É nisso que você vai se imunizar. Mas, quando se trata de olhar a conduta de como está no seu dia a dia, é você fazer o quê? É você aplicar as escrituras. Entendeu? É você aplicar as escrituras. Eu tirei algumas coisas anátemas da minha casa. E eu tiro sem avisar. Porque eu sei que dá briga. Quando eu tirei, já sumiu. Aí minha filha... cadê teu negócio? Papai, onde está? Estava estragado, filho, joguei fora. Aí vai lá falar com a mãe, criança inocente. A mãe vem. Cai no céu, em cima. Aí na hora eu uso a palavra de Al. A mulher sábia edifica, a tola destrói. Quem que você está sendo? Silêncio, acabou. Ele falou, acabou, não falo mais nada. Aí o que o pai fala? Não mexa mais. Por quê? A vontade é que ela seja resgatada na tribulação. Aí o pai já me deu a sabedoria. Não mexa mais, não se envolva mais. Não toque, ela quer, deixa ela viver com o negócio dela pra lá. Individual, né? Vive ela pra lá. Mas isso é eu, dentro da minha casa, com Ial que me aconselhou, porque eu quase perdi o controle. Porque é árduo, irmãos. Então, é nisso porque eu estou constantemente orando, irmãos.
Estou constantemente falando com o papai. Estou aqui conversando com uma pessoa e minha mente está aqui. Papai, purifica meus lábios, purifica meus olhos. Passou uma mulher linda na frente, eu já desvio o olhar e já procuro pensar no alto, procuro pensar no rostinho de um dos irmãos e aquilo ali me envolvendo, sempre tentando, esquivando. Isso, irmãos, é muito difícil neste mundo. É muito árduo. Eu recebo pessoas no meu carro, mulheres, homens, e falando e oferecendo coisas, sabe? E aquilo ali, eu deixei de trabalhar em determinado horário porque é sujo. Aí você está no seu trabalho, seu trabalho está te fazendo errar, vai para outro trabalho. Mas eu vou receber menos. Ou você prefere ter um bom salário nessa terra ou conquistar a riqueza no céu? Você escolhe. Entendeu? Então você sai disso, você larga isso. Vou fazer um financiamento de veículo. Você é um mau administrador, você não pagou as contas direito no seu passado. Será que isso não vai ser um motivo de você escorregar? Não faça um financiamento. Irmão, mas eu fui um bom administrador, eu fiz aqui um financiamento. Não tem problema você fazer um financiamento de 38 vezes, não. O carro vai ficar. Você pode pagar certinho, o carro vai ficar, irmão. Você não vai levar carro, não. O aconselhamento é que você entenda como que é seu passado. Não é levantar questionamento. O irmão, na live, falou que comprei o carro, o mensageiro falou para não parcelar tantas vezes. Aí eu parcelei só de tantas vezes. O irmão seguiu o conselho do mensageiro e foi bem sucedido. Outro irmão ouviu também um conselho do mensageiro. Pode fazer tranquilo, você não vai levar carro não. Aí traz isso como, tá tendo confusão no meio dos irmãos, não procura ter sabedoria para entender que trabalha de uma forma, trabalha com outro de outra forma. Não sabe se colocar no lugar do irmão e falar assim, pera lá, a condição do irmão é uma, a condição do outro é outra. Essas coisas, irmãos, elas não podem ser mais embaraço no nosso meio, mas não. Essas coisas simples. Se pede um conselho, E o mensageiro deu, se o mensageiro deu o conselho, pode seguir. É só seguir. Tranquilo, irmãos, pode seguir. Eu falo para os irmãos, pode seguir. O irmão, eu falei assim com o dia, irmão, irmão, eu estou pensando em financiar o veículo, trabalho com aplicativo e tal, eu estou preocupado se eu não conseguir, porque tem nosso tempo. Ele falou para mim assim, irmão, você não leva carro não. Você não leva carro embora não. Vai ficar aí. Paga certinho. Chegou o período ali que você está chegando, está se aproximando, faz a procuração, entrega para alguém, só continuar pagando, pode ficar para você. Um parente, um negócio, entrega, só continuar pagando. Já está tudo pago, você não precisa pagar nada para mim, não quero entrar, não quero nada. Só continuar pagando, procuração está aqui, só transferir seu nome. Não mudou nada, irmãos. Carro você não leva daqui não. Essas coisas não podem ser impedimento para você não. Mas eu olhei primeiro o quê? O meu passado. Aí eu falei assim, pera lá, Marco não foi um bom administrador no passado. E se Satanás usar disso como uma armadilha para eu escorregar aqui na frente? Então eu não vou fazer, vou continuar no aluguel aqui. É o meu modo de ser, entendeu? E isso eu expus para todos os irmãos aqui. E nesses 1 ano e meio que converso muito com o irmão, eu aprendi a administrar bem. Hoje minhas contas elas estão organizadas, eu pago. E quando não consigo pagar, irmãos, eu saio de casa 3 da manhã. Eu já tive dia que eu saí de casa 3 da manhã e voltei para casa meia-noite. Porque eu precisava pagar uma conta. Eu tinha que pagar, eu não ia pedir socorro a ninguém. E eu fiz isso. Cheguei em casa. Mas cheguei lá, irmão, tá aqui o seu dinheiro. É minha luta. É o que eu quero conquistar, meu irmão. É diferente. O meu passado agora não afeta mais minha vida. Irmão, eu errei lá atrás. Você conheceu o Yao Yao, irmão? Conheci. Depois que você conheceu o Yao Yao, irmão, você não erra mais. E eu vou falar até melhor. Depois que você conheceu a verdade, Micael.
Isso mesmo. Depois que você conheceu Micael, a verdade do Filho e do homem, aí você não erra mais. Porque se errar, ele não vai perdoar a sua transgressão. Ele não vai perdoar a vossa transgressão. Cuidado! Eu vou enviar o anjo diante de vocês. No rito ele não, porque ele não vai perdoar a vossa transgressão não. Então para com essas bobeiras. Aprenda a lidar com o seu dia a dia de forma tranquila. Ah, vou levar... Irmão, o que significa Corpus Christi? Ô irmão, a festa aqui, quadrilha, junina aqui... Eu posso participar? Ô irmãos, essas coisas, os irmãos têm que começar agora a olhar para a palavra e começar a colocar em prática, viver elas. Entendeu? É por isso que a gente fala para os irmãos, vem para BH. A irmã Adriana sabe. Ai, mano, para de andar com essas meninas aí. Para de andar que você vai ficar. Por quê? Porque é amorosa demais, carismática demais. Aí toda hora escorrega. Vai ficar. Nós temos que ir embora. Então vem. Aí tá aqui agora, ó como é que já cresceu o tanto que cresceu. É isso, irmãos, porque às vezes você vai falar assim, não é mais fácil eu estar lá perto. Porque lá eu vou crescer mais. Então venha. Venha. Ah, meu marido está me impedindo de ir, não sei o quê. Irmão, larga tudo e vem. Aqui subir no balaio. Eu não vou largar a esposa, não vou largar marido, não. Então fica aí. Por quê? Porque os 32 mil é a representação dos 36 mil de Filadélfia. Da era Filadélfia. Os 32 mil é a representação dos 36 mil. Vou colocar assim. Uma parte da era Filadélfia e Sardes, né? Uma parte já foi embora. Os covardes. É os rapazinhos que zombam depois. Entendemos. A outra parte, Filadélfia. Desceu para beber água. Ah, desceu todo mundo junto? Desceu. Os 10 mil desceu junto. Porém, eles desceram juntos. Tava um lá do outro lado da margem, tava outro lá em cima na serra, tava outro espalhado. Não, eles desceram juntos. Tá falando assim, ó, vem para BH para beber água junto. Vem para BH para beber água junto. Se algo está te impedindo aí, está te embaraçando, está te fazendo escorregar, está te fazendo perder a bênção, vem para BH. Aí, pode falar, irmão. Me fez lembrar do nosso irmão, né, Davi, né, aquele gesto, aquela, como é que se fala, como é que se fala aqui, depoimento dele que postou no grupo, né, fez lembrar dele agora. Aham, Davizinho, sim. Largar tudo ali, né, ele deu uma prova ali, pois é. Eu não sei os irmãos, mas eu ouvi aquele áudio de 25 minutos 2 vezes. Para tentar puxar um exemplo. Sabe? Por quê? Porque o irmão, ele trabalhou de uma forma cautelosa. Sempre administrando cuidado de algo. Eu aprendi com o testemunho do irmão Davizinho. Eu falo porque a esposa dele é parecida com a minha esposa. Eu aprendi. Vocês estão entendendo? Nós aprendemos uns com os outros. O exemplo dos irmãos, quando os irmãos falam, ensinam uns aos outros. Está entendendo? Mas ele precisou ser firme. Ele precisou chorar e tomar uma decisão. A esposa viu que ia perder. Ah, não. Mas ainda assim, tem que se converter, porque não pode se misturar, não. Tem que partir o pão, vinho, fazer parte do grupo Filadélfia para estar no nosso meio. Porque senão não adianta, não.
Vocês estão entendendo? Mas você vê a condição do irmão. Olha também a condição do irmão Murilo. Largou tudo, veio para cá. A gente pega a irmã Delminha. Tá largando tudo, já tá vendo as coisas, tá vindo para cá. Vê a irmã Laís. Tá fazendo tudo lá, tá vindo para cá. Por quê? A Laíde e vários outros irmãos. Por quê? Marinalva. Ó. Entendeu? Aí, irmãos, eu estou entendendo que aqueles que estão mais perto da fonte, da água, da vida, vão viver. Não é água da vida? A árvore da vida está no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal está no meio do jardim. Para você ter vida, você tem que comer do fruto da árvore da vida. Se você tem que comer do fruto da árvore da vida, quem que é o fruto da árvore da vida, irmão? Elbert. Então você tem que estar do lado de Micael. Como é que você vai comer um fruto de longe? Vou comer um fruto à distância. Como vai retirar da água? Você tem que estar perto, tocar, abraçar, sentir, se envolver, ser exortado, se humilhar, levantar, aprender, lidar um com o outro. É isso, o amor fraternal, amor entre irmãos guerreiros. Gratidão, papai? Eu creio que essa ministração, ela é para ajudar os irmãos a ter esse temor a mais sobre a água da vida. A água da vida está sendo ministrada. Aquele morto que voltou a viver, ele tocou nos ossos que ele deu, né? Tocou. Não, tocou não. O que aconteceu foi o seguinte, a cova estava de um lado, aberta, com o corpo de Eliseu de Auge. Estava lá. Só que aí foi colocado em outra cova, foi colocar lá do outro lado. Aí a distância ele viveu. Não foi assim. Teve que pegar o corpo e colocar. Tocar. Gratidão, papai. Mas cada um conhece o seu limite. E é Ial que está escolhendo o exército. Não é Gideão. Não é Micael, é Ial. E a gente vê também que quando o papai Alcha falou uma passagem. Eu também não posso deixar de falar isso aqui não, presta atenção. Lucas. Só um minutinho, irmãos. Quando ele está expulsando, tinha uns de longe que estavam expulsando demônios. Onde que está a irmã Débora? O irmão Arthur chegou a mostrar a gente aquele dia. Ele expulsava de longe. Lucas 9:49. Lucas 9:49, irmão? Isso. Exato. Lucas 9:49. Gratidão, irmão. Diz assim: E Elhana tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar. Vimos alguém expulsar. Apocalipse capítulo 12. Satanás e seus anjos foram expulsos. Vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-los, porque ele não te segue conosco. E Alcha, porém, lhe disse: Não impeçais,
pois quem não é contra vós está a vosso favor. Então, entende também falar assim, Ial também está escolhendo, os irmãozinhos também estão longe, não significa que não estão, mas Ial vai colocar no coraçãozinho dele e vai preparar ele lá, e vai ser assim. Mas tem outros que o coração arde, irmãos, e se você não segue esse chamado, eu senti isso, eu não conseguia nem mais trabalhar. Pois é. Agora batia no meu coração, larga tudo. Tanto que no final de contas eu tinha uma casa para botar para vender. Aí estava sendo um empecilho. Ninguém com uma casa boa na frente da rua, cara. Eu falei, e me pedindo de vir, o coração vá. Eu peguei a chave, rapaz, toma aqui, você pegou e paga. Pois é. É isso, irmãos. É o quê? É entregar tudo. Porque aquele que amar mais, pai, mãe, filho, esposa, parente, galinha, periquito, casa, carro, dinheiro, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Periquito também? Boa expressão, né? Vocês estão entendendo? A minha filha me ligou e falou assim, mãe, vem, quinta-feira é feriado, vem aqui pra cá pra ficar comigo. Eu falei assim, não vou não. Você vem pra cá. Eu não vou. Irmão, ela está falando, eu estou lembrando aqui. Eu estava na reunião no domingo, né? E então a minha irmã ligou para mim e falou assim, olha, vem embora imediatamente, que minha mãe está precisando de você. Eu falei, por quê? Porque o irmão dela faleceu e ela está precisando que você leve ela lá para ela atender. Eu falei assim, jamais, arruma um outro jeito aí, mas daquilo que sabe não. Lá na reunião. Não, eu quero correr atrás de morro. Ajuda aí. Irmãos, vamos dar gratidão ao papai para a gente finalizar o áudio, tá? Maravilhoso? Muito grato ao papai, porque é só por ele, só por ele. Gratidão, papai. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão.